Olá, meu nome é Bernardo. Eu vou contar o relato que aconteceu comigo em Osório, no Rio Grande do Sul. Sou nascido na cidade de Monte Negro, localizada no estado do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Minha irmã pequena tinha por volta de 1 ano e precisava de uma babá enquanto minha mãe saía e fazia suas coisas. Certo dia eu estava em casa junto com a minha irmã e a babá de noite. Era por volta de meia-noite quando chegou minha mãe de uma festa e logo fomos levar a babá para sua casa. Quando estávamos passando pela estrada 124, perto de uns matos, eu vi uma criatura preta, de olhos vermelhos ardentes, segurando meu cachorro falecido na boca. Eu vi aquilo e fiquei em pânico. Só eu olhei para o lado e vi aquela coisa enquanto o carro passava por ali. Quando o carro continuou a passar por aquele trecho, a criatura simplesmente sumiu. Eu comecei a pesquisar na internet o que poderia ser aquilo. Então, eu descobri que esse tipo de cachorro ou lobo de olhos vermelhos é o famoso cão da quaresma ou cão do inferno. Desde então, eu soube da existência dessa criatura. Logo, na primeira vez que eu a avistei. No final de 2021, eu me mudei para Tramandaí, também no Rio Grande do Sul. Morava na parte do centro. Logo depois, eu fui morar próximo ao litoral. Mas eu acabei mudando de novo e vim morar em um bairro mais afastado. Há dias atrás eu estava na cidade de Osório, próximos aos morros, e entrei em uma estradinha e avistei um animal preto de olhos vermelhos muito grande, parado no meio da escuridão. Aquilo me deixou com muito medo e com um mau pressentimento, pois eu li em sites que quando o cão da quaresma aparece, significa que alguém morrerá ou se machucará. Depois disso, eu nunca mais vi aquela criatura. Cortes de energia são comuns em nosso bairro. Infelizmente, é um grande problema que acontece em cidades mais pobres no Brasil. Por isso, mesmo que os primeiros estragos da tempestade tenham nos surpreendido, sabíamos muito bem que ficaríamos sem luz. Não sei a que se deve, mas isso acontece regularmente, não apenas em más condições climáticas. Em várias reuniões com a comunidade dos vizinhos, tentaram nos explicar a causa e se comprometeram a resolver, mas nunca foi feito nada a respeito. Por isso, somos obrigados a nos preparar para situações como essa. Na temporada de calor, é obrigatório ter energia elétrica para evitar que os alimentos estraguem ou qualquer outro problema causado pelas altas temperaturas. Tenho certeza de que você viu nas notícias o que a tempestade fez atualmente em algumas cidades no país e o quão despreparados estávamos para enfrentá-la. Quando anoiteceu, no primeiro dia da tempestade, vimos as ruas, aos poucos, ficarem escuras, até que de repente desapareceram devido à forte ventania. Se houvesse um pouco de silêncio, poderíamos ter ouvido os geradores dos vizinhos que estavam preparados para eventualidades. Com a ideia de não esgotar a energia gerada, cada casa tinha poucas lâmpadas acesas. Nunca imaginamos que ficaríamos 5 dias sem luz. Para alguns, a energia acabou rapidamente, para outros durou mais tempo. Alguns tinham carvão, lenha, carros com tanque cheio. O que é certo é que ninguém na minha rua passou do quarto dia. Havia momentos em que chegava um pouco de energia, mas logo depois acabava. Todos corriam imediatamente para ligar as TVs, carregar seus telefones, tentar se refrescar um pouco. Isso causava a diminuição do poder de energia e a luz voltava a acabar. No quarto dia, as crianças saíram de suas casas ao entardecer. Mal deram alguns passos para fora da porta. Estavam cansadas de não fazer nada. Não sei quem começou, mas pessoas começaram a gritar na rua. Isso me lembrou um pouco a minha infância, quando saía para brincar, quando não existiam smartphones. Era emocionante, mas também assustador. Estávamos assistindo a isso quando algo muito estranho aconteceu em um lugar inesperado. Em um instante inesperado, as luzes da casa à frente da minha se acenderam.
As luzes foram ligadas, iluminando boa parte da rua e mostrando os arredores nebulosos. No momento, o pátio frontal da casa e seu terraço saíram das sombras, mas a luz também revelou que havia 2 homens na entrada tentando forçar a porta. Essa casa estava desabitada, mas não vazia de móveis. Seus proprietários têm uma casa principal em Londrina e não vêm com tanta frequência. Às vezes, passam anos antes de que alguém deles dê uma volta para verificar o local. Aqueles que estavam tentando abrir a porta tinham a intenção de roubar, aproveitando o momento em que não havia luz alguma. Sem testemunhas ou alarmes para acordar a todos no meio da noite, a dupla de homens se sentiu observado. Soltaram imediatamente a porta e a deixaram aberta. Caminharam até desaparecerem na escuridão, enquanto os gritos de outros vizinhos ecoavam pelas ruas. Não passou nem um minuto até que as luzes daquela casa se apagaram novamente. A noite apagou todos os vestígios daquele bairro. Quase imediatamente ouvi um movimento na casa de Betty, minha vizinha do lado direito. Ouvi ela dizer algo aos seus filhos e então se aproximar do meu terraço. Ela queria me comentar algo que acontecera naquele momento. Antes de continuar, é preciso esclarecer um ponto. Ninguém poderia ter ligado e desligado todas as lâmpadas da casa ao mesmo tempo. É importante esclarecer que existem várias razões pelas quais isso é impossível. Mas o mais importante era que não havia energia elétrica. Betty pensava que o sistema de segurança poderia ter sido ativado no momento em que os ladrões conseguiram abrir a porta. Pensamos nisso por um tempo, mas chegamos à conclusão de que não poderia ser possível, uma vez que o alarme anti-roubo não poderia funcionar se não havia eletricidade. Além disso, naquela casa não havia gerador de energia, nem ninguém para ativá-lo. Era uma casa praticamente abandonada. Enquanto estávamos esclarecendo esse ponto, minha vizinha e eu ouvimos a porta daquela casa se fechar com muita força. Não conseguimos ver o que ou quem fez aquilo. Certamente os ladrões a deixaram aberta, mas dentro não havia correntes de ar para fechá-la com tanta força. Além disso, repentinamente instalou-se uma calma incomum. Minha vizinha se despediu e voltou assustada para sua casa. Eu fiz o mesmo quando ouvi a porta se fechar. Um pouco depois, o júbilo nas ruas vizinhas terminou e o silêncio se instalou. Às 8 da noite, todos nós estávamos em nossas casas trancados. Naquela noite não consegui dormir porque dentro de casa estava muito quente. Além disso, tinha muitas coisas em que pensar. Eu estava deitada na cama, olhando para o nada. Tentei descobrir de onde vinha o único lampejo que entrava pela janela e se projetava no teto, quando de repente soou um alarme de roubo. Não quis me levantar, mas o barulho não parava. Eventualmente meu marido se levantou para olhar pela janela. Mas a chuva que caía na rua daquela hora não permitia ver muito bem o exterior. Ele pôde ver um brilho que atravessava a tormenta. Eram novamente as luzes acesas na casa da frente. Imaginei naquele momento que outros vizinhos também teriam sido alertados pelo barulho ou acordados, mas ninguém saiu. Ninguém pôde fazer mais nada, além de esperar que o alarme se apagasse horas depois. Antes de voltar para a cama, verifiquei se havia um pouco de energia na linha, mas não havia energia elétrica. Misteriosamente, aquela casa continuava sendo a única com eletricidade. Na manhã seguinte, o bairro amanheceu um pouco mais claro. Assim que me lembrei, fui até a porta para ver se era evidente o que havia acontecido durante a madrugada na casa desabitada. Encontrei Betty e seu marido na calçada, assim como uma professora que mora na esquina. No terraço da casa vazia, os filhos da minha vizinha tentavam olhar para o interior da casa. A porta estava bem fechada e tudo parecia estar em ordem. O que nos intrigava a todos era a questão da eletricidade. Começamos a especular e nos perguntar se aquela casa estaria conectada a uma linha de energia alternativa ou se haveria algo mais. Mas a casa nunca tinha despertado o nosso interesse antes. Mas quando a tempestade finalmente passou e pudemos voltar à normalidade, aquela propriedade já tinha capturado a nossa atenção.
e então começamos a prestar mais atenção. Nos demos conta de que, durante todo o dia, todas as persianas instaladas em cada janela permaneciam fechadas, mas então, já bem à noite, às vezes de madrugada, eram vistas abertas completamente corridas, permitindo a entrada da luz da lua no interior. Não passou nem um mês completo desde o apagão, mas com o que vimos naquela casa, chegamos à conclusão de que alguém está cuidando daquela propriedade. Junto com a polícia, a Associação de Moradores já verificou e certificou que não há ninguém escondido lá. Eventualmente saberíamos como ou de que maneira os proprietários protegeram a casa para que ninguém se aproximasse. Eu tenho tempo de sobra para olhar pela janela. A curiosidade me levou a examinar o domicílio desde meu quarto. Já aconteceu 2 vezes de eu achar que as cortinas se movem, que alguém as afasta discretamente para me encarar. Depois de muito tempo, resolvi uma incógnita. Antes de madrugada, ouvia o toque de um telefone quebrar o silêncio e a tranquilidade. Agora sei que vem daquela casa. Sei que alguém está ligando e que depois de 3 toques, alguém atende. Algo muito sinistro ocorre naquela casa, e não é algo normal. Muitas vezes li ou ouvi relatos sobre Naual, e quase todos descrevem esses seres como bestas humanoides, com características macabras e horrendas, típicas de um ser proveniente do próprio inferno. No entanto, acredito que nem sempre deve ser assim, apenas porque, de acordo com a lenda, essas pessoas fazem um pacto com a capacidade de adotar uma forma animal, mas também porque conheço várias experiências vividas por familiares e entes queridos que, em seu momento, quiseram compartilhar seus causos para transformá-los em histórias transmitidas ao longo do tempo. Precisamente hoje, desejo contar uma delas. Estou mais do que certo que a acharão impactante. Não apenas pelo relato em si, mas pela forma como os eventos se desenrolaram. E como sempre, deixo a critério de vocês acreditar ou não. Eu simplesmente contribuo. Afinal, o mundo paranormal é aceito quando ele mesmo nos faz coadjuvantes dele. Uma tarde quente de verão de 1978, em que na época eu tinha 24 anos, pegava minha mochila de acampamento e me preparava para me aventurar com mais 2 amigos. O plano era passar o fim de semana em uma das montanhas que embelezavam a cidade. A razão não era apenas uma saída de caça comum. Eles tinham ouvido dizer que, nesses dias, eventos estranhos estavam afetando a tranquilidade dos moradores. Nada que não tivesse ouvido antes. Mas, naquela ocasião, as versões somavam um número digno de ser considerado. Um homem rotulado como Naual foi visto vagando por aquelas florestas aos pés da montanha. A maioria dos testemunhos concordavam que ele tinha a forma de um cachorro, mas de tamanho bastante incomum. Outros, por outro lado, juravam ter visto uma besta cuja fisionomia, de forma alguma, era conforme a natureza. No entanto, eles não perceberam que essas pessoas peculiares podem se transformar em diferentes animais conforme a sua vontade. Em última análise, nem meu avô, nem seus amigos acreditavam nessas coisas. Eles respeitavam a opinião de todos, mas nenhum deles estava disposto a se intimidar com relatos que, para eles, eram apenas fantasia. Inclusive, eles estavam vivendo por ali, perto dos famosos feiticeiros da cidade, e foi um deles quem os advertiu, com grande alegria. Foi quando foi vê-los que soube que eles pensavam em partir em direção à mencionada montanha. Suas palavras soaram mais como uma ameaça do que um conselho, pois, com notável irritação e sem mostrar sinais de brincadeira, disse-lhes que era melhor deixarem o acampamento para outro dia, porque o Naual estava ocupando aquelas áreas naqueles dias, e era inconveniente em se intrometer por ali, pelo menos até que ele decidisse partir, assim como foi a sua chegada. É claro que nada disso pôde detê-los.
Pior ainda, o entusiasmo deles cresceu ao saber que não estavam apenas desafiando as crenças populares, mas também pretendiam provar a todos que podiam mais do que qualquer suposto feiticeiro transformado em uma besta. Por volta das 7 horas da noite, partiram em direção ao destino, levando consigo alimentos e elementos que seriam úteis para abastecer durante a gloriosa noite. Risadas e brincadeiras sobre o assunto os mantiveram entretidos durante a viagem. Chegaram quando a noite já reinava. Dirigiram-se até o local, previamente indicado, e após trancar o carro, empreenderam a subida da montanha. Com suas mochilas nas costas e rifles em mãos, os 3 jovens caminharam por um período de tempo que lhes parecia agradável. Até que uma inesperada criatura cruzou o caminho deles a alguns metros à frente deles. Nenhum deles pôde vê-lo claramente, porque a escuridão da noite não permitiu, e porque todos tinham suas lanternas baixas iluminando o caminho. Foi rápido, o animal correu a uma velocidade surpreendente, tanto que se não fosse pelo barulho e pelos movimentos que causou ao passar pelos arbustos que cercavam o caminho, eles não teriam percebido. Meu avô disse ter visto um animal quadrúpede com uma cabeça muito grande. Outro de seus amigos o descreveu como um homem correndo em 4 patas, e outro rompeu diretamente a paz que carregavam consigo até aquele momento, afirmando que aquilo, sem dúvida, era um naual. As risadas por parte de meu amigo e meu avô ecoaram na densa vegetação, enquanto o outro jovem parou, ficando paralisado de medo. Eles tiveram que zombar ainda mais para que ele se animasse a continuar. Assim que conseguiram isso, avançaram alguns minutos. A criatura voltou a cruzar o caminho deles. Agora foram os 3 que, ao mesmo tempo, ficaram perplexos. Um deles conseguiu iluminar naquele breve instante em que passou. Graças a isso, puderam distinguir que era realmente um animal. No entanto, foi impossível para eles identificar que tipo de animal era. Então também não evitaram o susto. Meu avô manipulou seu rifle e disparou para o ar, argumentando que seja o que for, o desconhecido fugiria apavorado ao ouvir o estrondo. Segundos depois, e já não vendo mais nada, continuaram a caminhada. Chegaram ao topo sem novos contratempos. Sua vasta experiência serviu para montar as barracas em poucos minutos. Enquanto um coletava lenha para acender a fogueira, outro se dispôs para preparar o necessário para o jantar. Naquela noite dormiram muito tranquilos. Apenas um som persistente de algo, caminhando por ali, os manteve alerta por alguns minutos, mas isso lhe pareceu normal, já que estavam em uma área onde abundam animais de porte considerável. E o fato de manterem a fogueira acesa os levou para a cama, deixando-os sem muita preocupação. Ao amanhecer, levantaram-se muito cedo para sair para caçar. Apenas buscavam algo que servisse para se deliciar no almoço. Assim, um coelho bastou para acompanhá-los com alguns feijões, legumes e arroz. À tarde, percorreram os setores que já estavam acostumados, nos quais um dos rapazes gostava de tirar fotografias. Foi assim que avistaram uma pequena manada de veados atravessando a trilha que estavam percorrendo naquele momento. O obturador da câmera não demorou a disparar, e o som que ele provocou foi o suficiente para que os animais percebessem a sua presença e corressem muito assustados. Meu avô e outro dos rapazes não tinham planejado caçar naquele momento até a noite, algo que não concordou com o terceiro, pois ele teve isso em mente. Tiveram que parar quando o viram direcionando seu rifle para o grupo de veados prestes a atirar neles. Mostrando seu desacordo, ele concordou a contragosto que respeitaria a posição deles. O motivo era que ele era o mais amante da caça, então qualquer animal lhe parecia uma boa oportunidade para praticar a mira. No entanto, lhes disse que não voltaria de mãos vazias, pois sua meta era caçar um animal para levar para casa como fonte de carne por vários dias. Chegou a noite e com ela um frio repentino, inexplicável para aquela época. Mas os estranhos sons novamente se fizeram presentes, mas agora desde muito cedo, algo que desta vez os alarmou de certa forma. Não pareciam ser de um animal, pois por momentos
Ouvia-se ruídos de 2 pisadas, como se quem estivesse rondando ali estivesse caminhando de 2 patas. Isso os manteve inquietos até que esses sons pararam de se fazer ouvir, pois não havia mais ninguém além deles na área. E se fosse outro caçador, teria se aproximado para cumprimentá-los pelo menos, e não ficaria se escondendo por ali. Perto da meia-noite, foram alertados pelo som forte da detonação de um rifle. Meu avô saiu exaltado da barraca para ver o que estava acontecendo. Da mesma forma reagiu o outro amigo, mas ambos ficaram desconcertados ao notar, minutos depois, de quem se tratava na realidade. Era um dos membros do grupo, aquele que queria caçar um animal a todo custo. Com um semblante sorridente, ele caminhava em direção a eles, enquanto o cano de seu rifle ainda soltava a fumaça da pólvora que detonou. Orgulhosos, disse para não se assustarem e pediu desculpas por tê-los preocupado, mas que finalmente havia conseguido abater um veado. Meu avô e seu amigo ficaram atônitos ao verem aquilo. Atrás dos passos de seu amigo, amarrado por uma corda, ele arrastava o corpo de um animal. Era um veado de bom porte. O esforço que ele fazia para transportá-lo evidenciava o grande peso, além do descontentamento do animal. Mas não disseram nada. Eles sabiam perfeitamente que o amigo cumpriria sua meta. Além disso, era para isso que haviam ido, e ficaram sentados em frente a ele para decidir o que fazer. Não podiam deixá-lo ali para o tempo, já que seu cheiro poderia atrair outros animais verdadeiramente perigosos. Foi o próprio caçador obstinado quem propôs aproveitar o momento e preparar um pouco da carne do veado. A fogueira ainda estava em todo o seu esplendor, e considerando que naquela noite não tinham jantado bem, seria apropriado seguir o conselho deles. Sem demora e com muito entusiasmo, começaram a fazê-lo. No entanto, meu avô estabeleceu apenas uma condição: comeriam apenas uma perna do animal, e assim que terminassem, voltariam para suas casas. Seu amigo já tinha o que queria. Além disso, a carne iria apodrecer muito rápido, sem refrigeração. Meu avô lembra de sentir aquela sensação desconfortável de que algo estava errado. Contudo, quando compartilhou isso com seus amigos, eles começaram a prestar atenção ainda mais no ambiente. Não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas agora não se sentiam sozinhos. Às vezes observavam as árvores ao redor, embora não conseguissem ver nada. Mas sem dúvida, algo tinha mudado no ambiente. Os 3 reconheceram que nunca tinham provado uma carne tão deliciosa. Sentados em frente à fogueira, contemplaram pacientemente como a robusta perna do veado cozinhava no fogo, enquanto o restante do animal permanecia coberto por um saco plástico. Quase terminando de comê-la, começaram a ouvir alguns ruídos próximos. Sentiram que suas almas se congelaram quando confirmaram que não estavam sozinhos no ambiente. Das sombras e entre as moitas, viram brilhar vários pares de olhos, todos fixos neles. O teimoso caçador reagiu por reflexo, levantando-se rapidamente e, sem qualquer escrúpulo, apontou e atirou. Sentiram que seus corações voltaram aos batimentos normais ao verem que se tratava apenas de um grupo de veados que tinham visto naquela mesma tarde, talvez em busca de seu parente caído, cuja perna já haviam devorado. Felizmente a manada entendeu a ameaça e escapou do local. No entanto, os 3 amigos decidiram dar por concluída a visita ali mesmo, naquela montanha, e começaram a preparar as coisas para sair dali. Mais de uma vez, o trajeto se resumiu em piadas sobre o suposto Naualho. Foi nesse momento de diversão que um dos amigos disse algo que os tirou da agradável descontração. Ele se lembrou que, justo antes de encerrar o diálogo com aquele feiticeiro da cidade, este lhe disse algo que só ele ouviu, pois os outros 2 haviam se adiantado. Aparentemente, o feiticeiro não era um feiticeiro, mas sim uma bruxa. Com isso, desataram gargalhadas eufóricas, pois era impensável para eles ver uma mulher condenada transformada em uma coruja ou qualquer outra criatura, como naquelas histórias que tantos ouviram dizer que se transformavam. Por outro lado, nunca tinha ouvido falar de um Naualho. Minutos de silêncio se apoderaram do ambiente, quando do nada começaram a sentir uma forte e dolorida pancada vindo do interior do carro.
Ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para o fenômeno, a não ser culpar o corpo do veado que traziam na caçamba. No entanto, ainda assim, não era possível que ele começasse a gerar isso em tão pouco tempo, pois mal havia passado algumas horas desde que o haviam caçado, dando-lhe o tiro que atingiu precisamente o lado direito do animal. No entanto, começaram a perceber novamente aquela estranha sensação que sentiram na montanha enquanto cozinhava o veado. A sugestão trouxe consigo medo agora. Talvez aquela bruxa, se é que realmente existia, pretendia cobrar uma dívida por terem caçado no território que ela estava rondando, conforme advertido anteriormente. Ainda assim, diminuíram os pensamentos sombrios, dizendo entre si que tudo era uma loucura se dessem mais atenção ao assunto. Talvez o carro tivesse se sujado com algum outro animal em decomposição pelo caminho, e esse cheiro era o que sentiam. Felizmente, as luzes visíveis da estrada, antecipando a proximidade da cidade, acabaram dissipando a sensação aterradora. Mas ficaram ainda mais tranquilos quando, metros à frente, se depararam com uma blitz policial, que era comum nos fins de semana e naquela hora. Eram 2 policiais, acompanhados por alguns militares que certamente estavam lá para controlar o comércio ilegal e o tráfico de drogas, que naquela época se tornara rotina dos malfeitores, especialmente por aquela estrada, que era o único caminho que ligava as 2 cidades mais populosas do estado. A luz de uma lanterna os indicou por sinal que deveriam parar completamente. Eles estacionaram o carro à beira da estrada, obedecendo à ordem, pois estavam cientes de que não havia cometido nenhum crime. No entanto, estavam além de sua imaginação o que viria a seguir, e aqui está a parte mais bizarra. Apenas minutos após o início da abordagem, para a sorte do meu avô e seus amigos, e para maior resguardo em caso de algum problema, um dos oficiais era conhecido deles, já que esse era residente da mesma cidade em que os 3 viviam. Cumprimentavam-se com um abraço forte, enquanto trocavam palavras entre eles. O outro policial começou a verificar o carro para cumprir sua tarefa, e assim permitiu que os caçadores continuassem a sua viagem. Levou apenas alguns minutos para concluir a tarefa, mas ele percebeu imediatamente aquele odor fedido. Interrompendo o diálogo, perguntou a razão daquele forte mau cheiro. Eles responderam que certamente era o veado caçado, como já haviam partido parte do corpo, talvez fosse isso que estava causando aquele odor intolerável. Foi o próprio policial amigo deles quem pediu a um deles que abrisse a porta do porta-malas. O próprio herói, que teve a sorte de caçá-lo, adiantou-se para atender o pedido. Naquele momento, seus olhos se arregalaram enquanto aquele cheiro copioso se espalhou pelo ar com magnitude desmesurada. O rapaz deu alguns passos para trás e caiu sentado no chão, tapando a boca. O oficial ao seu lado expressou um medo insondável. Quase imediatamente, meu avô e seu outro amigo se juntaram a eles, assim como os outros policiais que fizeram o mesmo. Eles contemplaram, petrificados, a cena bizarra e impactante. Um estupor combinado com medo varreu o mais profundo de suas almas. Uma visão horripilante que ficaria gravada em suas mentes para sempre, afundando-os nos terrores mais profundos. Desde aquele momento e para sempre, na mala do carro, não estava mais o corpo daquele veado, do qual os 3 foram testemunhas quando o colocaram lá. Em seu lugar, havia uma mulher sem roupa, uma idosa de pele já roxa, devido ao acelerado processo de decomposição, o que não a impediu de mostrar sua horrenda forma. Em seu lugar estavam suas rugas sujas. Finos cabelos brancos se desprendiam de seu couro cabeludo, espalhando-se sobre a parte de seu rosto. O corpo estava inchado, parte da pele das costas se desprendeu de seu lugar, mas o que causou que alguns vomitassem de nojo foi contemplar os detalhes aterroradores. Do lado direito da idosa, podia-se ver claramente o buraco causado por um tiro. Deles saíam vermes que se moviam desesperadamente por um canal, composto por uma pasta amarela que reconheceram como pus. Havia um corte limpo e aterrorizante. Sim, exatamente como estão imaginando. A idosa estava sem uma perna. Meu avô e um de seus amigos permaneceram presos até o último dia de suas vidas, pois foram condenados à prisão perpétua pelo que aconteceu com aquela idosa.
Uma situação ainda pior ocorreu ao amigo que os abrigou, pois ele morreu anos depois trancado dentro das frias paredes daquele quarto de hospital psiquiátrico para onde foi transferido, depois de perder completamente a sanidade. Enquanto suas vidas se apagavam lentamente, os nomes de meu avô e seus amigos tornaram-se muito conhecidos na cidade, assim como nas áreas circundantes. Mas não por causa do caso da idosa, do qual nunca puderam justificar com argumentos críveis, mas por serem os caçadores que, além de caçar um naual, comeram uma de suas pernas quando ela ainda tinha a forma de um animal que parecia apenas um veado comum. E terminou sendo a maldição que os acompanhou até o último suspiro de vida. Há algum tempo, quando morávamos com minha família em uma área muito próxima da floresta, por semanas, meus avós e alguns tios recriminaram meu pai por ter comprado um terreno para construir a casa tão perto daquele lugar. Havia rumores de que nessas terras, muitos anos atrás, nauais tinham habitado. Lembro-me de que, quando a família nos visitou, eles tentaram se certificar de quão longe estávamos do suposto território dos nauais. Anos depois, meu pai, que trabalhava como mestre de construção, fez amizade com uma família recém-chegada à cidade. Eles viveram perto de nossa casa por muito tempo, até nos contarem que haviam encontrado uma oferta econômica por um terreno muito adentrado na zona de mata e de que certamente se mudariam para lá em alguns meses. O amigo de meu pai o convidou várias vezes para ver o terreno, mas por motivos de trabalho, meu pai nunca pôde vê-lo. Um dia, uma vizinha que geralmente nos vendia pães contou que alguém muito ingênuo havia cometido uma loucura. Minha mãe, que é muito curiosa, começou a perguntar qual tinha sido essa imprudência. A vizinha comentou que alguém havia comprado uma parcela de terra e estava construindo uma casa lá, onde diziam que muitos anos atrás ocorreram desaparecimentos. Na cidade, corria o boato de que essas misteriosas desaparições tinham sido causadas pelos nauais, que sempre habitaram aquela área. Minha mãe perguntou quem eram os ingênuos compradores, e a vizinha mencionou que alguém havia dito que os compradores eram os nossos ex-vizinhos. Minha mãe acredita muito nesse tipo de coisa. De fato, durante os primeiros anos em que morávamos naquela parte, sempre a preocupava o tema dos nauais. E embora nossos familiares nos dissessem que estávamos fora da zona de perigo, naquela tarde, por alguma razão, sua preocupação voltou. Na semana seguinte, meu pai voltou de uma viagem que precisou fazer para fora da cidade, pois estava supervisionando uma obra por várias semanas. No dia em que o chefe da polícia chegou, minha mãe lhe contou sobre o que aquela vizinha havia contado. Meu pai não acredita muito na existência de seres sobrenaturais, lobisomens, saci, etc. No entanto, por insistência de minha mãe, decidiu visitar seu amigo para contar-lhes aquele boato. Naquele momento, eles haviam se mudado para a nova casa, que estava naquele terreno marcado. Meu pai relata que, ao ver seu amigo e sua família, notou que estavam um pouco nervosos depois de contar-lhes o que havia acontecido. Apesar da alegria de seu amigo por vê-lo, ainda assim, podia-se ver uma expressão de medo em seu rosto. Meu pai tentou aliviar a tensão fazendo piadas sobre os rumores locais, mas percebeu que seu amigo não estava totalmente convencido de que tudo estava bem. Naquele dia, meu pai não veio para casa, pois seu amigo o convidou a ficar na casa deles. No entanto, o que ele nos contou no dia seguinte deixou a todos nós muito angustiados. Meu pai relata que no dia seguinte seu amigo não estava muito convencido de que tudo estava bem. Ontem à noite eles começaram a beber e compartilharam histórias. No início não houve problema, mas tudo começou a ficar estranho a partir da meia-noite. Começaram a ouvir uivos que gradualmente se aproximavam da casa. O amigo de meu pai
Tinham vários animais de fazenda que, estranhamente, começaram a se alterar sem aviso prévio. Ao ver isso, decidiram interromper a festa e ir dormir. Naquele momento, meu pai conta que, ao se dirigir para casa, encontrou um homem na sala da casa de seu amigo, que lhe disse, ao sair, seu amigo começou a fechar tudo silenciosamente, de uma maneira muito estranha. A casa tinha janelas que eram protegidas com uma espécie de porta de madeira. O amigo do meu pai comentou que haviam colocado esse duplo bloqueio em todas as janelas, pois um dia viram um cachorro bastante estranho se aproximando da casa, durante a noite. Meu pai conta que dormiu na sala da casa do seu amigo naquela noite. Bem, ainda se sentindo um pouco tonto, o sono de meu pai foi abruptamente interrompido por um som seco e brusco, o som de um tiro de espingarda. Meu pai se levantou rapidamente e, desorientado, começou a gritar freneticamente e seu amigo apareceu imediatamente, bastante agitado e segurando uma espingarda. Meu pai imediatamente pensou que era algum ladrão ou algo assim que tinha entrado na casa, mas seu amigo insistiu para que ele o acompanhasse em sua busca pelo cachorro. O cachorro estava na sala da casa e poderiam dar-lhe o tiro de misericórdia para finalmente acabar com ele. O amigo passou um facão para meu pai, que estava bastante surpreso. Meu pai relata que seu amigo abriu a porta rapidamente e eles saíram da casa com a espingarda, facão e lanternas em mãos. Meu pai não sabia exatamente o que estava procurando, até que seu amigo lhe disse que estavam atrás de um cachorro preto, um que era peculiarmente estranho. Seus olhos eram vermelhos brilhantes. Juntos vasculharam toda a área por um bom tempo, até encontrarem manchas de sangue bastante frescas, mas isso foi tudo o que encontraram. Como não localizaram o animal, decidiram voltar para dentro de casa. O amigo de meu pai contou que não era a primeira vez que viu aquele animal e foi por isso que tomou a decisão de fechar as janelas da casa. Segundo ele, aquele cachorro preto com olhos vermelhos tinha aparecido várias vezes, sempre deixando para trás uma sensação de inquietação. No entanto, não sabia como o cachorro tinha conseguido entrar, já que teoricamente tudo estava seguro e trancado. Contou que havia sido atacado em uma ocasião anterior, mostrando uma cicatriz recente no antebraço, onde os dentes de um cachorro preto podiam ser vistos. O cachorro preto parecia um cachorro gigante, com traços humanos. Meu pai sugeriu que seu amigo comprasse um cachorro, o que provavelmente ajudaria a afugentar o intruso, caso ele voltasse. Foi nesse momento que seu amigo comentou que já havia feito isso em uma ocasião anterior e, na verdade, tinha comprado 2 cães, mas no dia seguinte eles foram encontrados mortos. Parecia que um cachorro maior ou outro animal os havia atacado. Meu pai disse que isso era muito estranho, além de assustador, e mencionou também que o melhor seria vender a casa. Seu amigo disse que já tinha pensado nisso, mas se o fizesse, deveria ser para alguém de fora que não soubesse o que acontecia naquele lugar. Além disso, ele deveria ter sangue frio o suficiente para vendê-la a alguém, sabendo o que acontecia naquela casa, e somente Deus poderia perdoá-lo se o fizesse. Ele mencionou que tinha gasto todo o dinheiro para construir aquela casa e, na verdade, estava bastante endividado para vendê-la. O homem com o cachorro negro disse que já havia pensado nisso. Desesperado, o amigo do meu pai pediu que ele o ajudasse a encontrar uma solução, pois não sabia mais o que fazer. Então meu pai tentou ajudá-lo de todas as maneiras possíveis durante aquela semana. Naquela semana, meu pai conseguiu outro contrato fora da cidade e nos disse que seria por cerca de 2 meses, mas se pudesse, voltaria antes. Antes de partir, ele passou para visitar seu amigo, mas só encontrou a casa vazia. A esposa explicou que seu marido havia saído por alguns dias com a intenção de oferecer a casa a uma imobiliária confiável e planejava voltar em 2 dias no máximo. Ela informou que ele deveria ligar para o meu pai assim que chegasse, pois estaria mais tarde naquele dia. Ao anoitecer, meu pai recebeu a ligação do amigo. A voz dele estava nervosa. Ele convidou meu pai, mas ele disse que não poderia ir,
A esposa, nervosa e agitada, explicou que havia conseguido vender a casa para um casal recém-chegado na cidade que procurava um lugar tranquilo. Meu pai ficou surpreso com a decisão, sabendo dos problemas que a casa apresentava. O amigo contou que escondeu a verdade dos novos proprietários, pois não queria assustá-los. Meu pai, embora preocupado, não sabia o que mais poderia fazer naquele momento. Pediu ao amigo que se mantivesse em contato e informasse se algo estranho acontecesse. Nas semanas seguintes, meu pai continuou seu trabalho fora da cidade, mas não deixava de se preocupar com a situação na casa do amigo. A distância e a incerteza aumentavam a sua inquietação, mas ele não poderia abandonar os seus compromissos profissionais. Um dia, meu pai recebeu outra ligação. Dessa vez, a esposa do amigo estava ao telefone e seu tom denotava angústia. Contou que seu marido ainda não tinha retornado e tinha perdido o contato com ele desde que saiu em direção à capital pela segunda vez para fechar a venda da casa. A preocupação cresceu em meu pai, que decidiu retornar antes do previsto. Ao chegar em casa, meu pai soube que o casal recém-casado tinha desaparecido junto com seu amigo, e as pessoas na cidade estavam inquietas, com alguns murmurando sobre a maldição do cachorro negro. A história não tem um final feliz. Nem o casal, nem o amigo do meu pai jamais foram vistos novamente. Olá a todos, eu me chamo Sérgio, sou de Araguari, Minas Gerais, e quero relatar um caos de terror que meu avô me contou quando eu era criança. Meu avô vem de uma cidade pequena onde se dizia que havia muitos lobisomens. Na época, meu avô teria cerca de 18 anos e sua família possuía uma pequena mercearia na cidade, razão pela qual ele conhecia praticamente todos os habitantes do local, desde o prefeito da comunidade até o bêbado que passava a noite nos bancos da praça. Aconteceu que uma noite meu avô estava prestes a fechar a loja, pois a maioria das pessoas já estava em casa e as ruas estavam completamente vazias. De repente, meu avô escutou uivos vindo de muito longe, mas foi o suficiente para arrepiá-los. Ele disse que nunca escutou algo tão assustador. Ele já tinha ouvido falar que essas coisas aconteciam. Na verdade, quando ele era mais jovem, já tinha visto algumas vezes, mas dessa vez havia algo diferente. Ele disse que se sentiu inquieto, ansioso, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Perto da cidade, a uns 500 metros da entrada, passava um rio, no qual ele e seus amigos costumavam passar o tempo de vez em quando. Quando conheceu a minha avó, também costumavam a passear por lá. Foi durante um desses passeios, vários dias depois de ter ouvido esses uivos, que se depararam com algo realmente macabro. À beira do rio, eles viram algo muito estranho, um tipo de volume. Não poderia ser apenas algo jogado lá. Um volume que, ao se aproximarem, deixava claro que era uma pessoa. O corpo estava inchado, como se estivesse ao ar livre há bastantes dias. A pele estava completamente roxa e não tinha rosto, como se algo estivesse arrancado. Além disso, o corpo não estava completo. Meu avô rapidamente pegou minha avó e eles correram de volta à cidade para contar a todos o que tinham visto. Ao chegar, a multidão se perguntava a quem pertencia. Não havia maneira de reconhecê-lo, pelo menos não à primeira vista, e muito menos pelo estado de decomposição em que estava. No entanto, meu avô conseguiu reconhecer a corrente que o homem estava usando. Era um amigo dele, que era aproximadamente 4 anos mais velho que ele.
e que não via há dias. Aquilo poderia ser interpretado como a morte de um homem de forma acidental. O problema foi que aquela morte foi a primeira de várias. Depois do enterro, apareceu um segundo cadáver. Este estava no monte que ficava atrás daquele rio, e de forma parecida, sem rosto e sem extremidades. A pele estava rasgada, como se uma besta enorme o tivesse triturado entre os dentes. A inquietação começou a se espalhar entre as pessoas da cidade, e as mulheres já não iam sozinhas lavar suas roupas no rio. Logo surgiu o boato de que a morte desses jovens não foi provocada por um acidente, mas por algo não humano. Havia algo mais sinistro e sombrio por trás disso, seja uma besta ou algo sobrenatural. Uma noite, enquanto todos da cidade dormiam, ouviram-se gritos vindo da rua. Os gritos pertenciam ao bêbado da cidade, que sempre passava suas noites bebendo às margens do rio, onde sua esposa havia morrido 5 anos antes. O bêbado corria gritando que iriam matá-lo, que vinham atrás dele. Vários homens da cidade saíram armados e o interrogaram sobre o que ele tinha visto e de onde vinham eles. Ele contou que estava na beira do rio bebendo como sempre, quando do outro lado da margem, no monte do outro lado do rio, ele viu algo se movendo entre os arbustos. Ele parou para ver melhor e entre a vegetação viu uma mulher muito bonita, vestida de branco e com cabelos negros. À medida que ela cruzava o rio, ele disse que seus traços começaram a mudar, ficando cada vez maior. Parecia que ela se desprendia de sua pele, e então ele percebeu que sua aparência mudou completamente. Embora ainda conservasse alguns traços humanos, agora parecia mais com o rosto de um cachorro. Atordoado, ele recuou, enquanto aquela criatura se lançava sobre ele. Como pôde, ele se levantou e correu direto para a cidade. Ao olhar para trás, notou que não estava apenas a mulher na margem, mas também uma outra pessoa no rio. Não só havia pessoas na margem do rio, mas no outro lado, havia outras 3 figuras bastante altas na escuridão, com membros alongados e olhos brilhantes. Se alguém tinha dúvidas sobre a existência de lobisomens, o que o bêbado contou proporcionou a certeza. Meu avô costumava dizer que, por mais bêbado que estivesse, aquele homem nunca ficava impertinente. Ele bebia por tristeza, não por vício. Apesar de sempre estar bêbado, nunca incomodou ninguém nem se meteu em problemas, por isso as pessoas acreditaram nele. Iniciou-se um debate sobre se seria uma boa ideia ir matar o lobisomem de uma vez por todas. No entanto, o pai do meu avô interveio e assegurou-lhes que se aventurar no monte seria praticamente se colocar na boca do lobo. Tiveram a ideia de fazer com que os lobisomens viessem à cidade. Dessa forma, poderiam cercá-los e matá-los sem dar a eles a chance de escapar. Mas para conseguir isso, alguém teria que ser a isca. Enquanto todos se viravam sem se oferecer, o senhor, que sempre se vangloriou de ser o mais corajoso de todos, disse que seria a isca. Esse homem pegou seu facão, sua espingarda, e foi direto para o rio. A ideia não era que ele enfrentasse nenhum lobisomem, mas ele tinha que estar preparado para qualquer coisa. Ele caminhou até a beira do rio e começou a fazer barulho e gritar para atrair aquela besta. Depois que todos apareceram, não demorou muito para que um deles saísse, com o focinho exibindo dentes afiados e negros. O homem deu um tiro para o alto, fazendo com que os outros lobisomens aparecessem. Ele sabia que não poderia atirar diretamente em nenhum deles, pois isso os enfureceria. Então, começou a correr de volta para a cidade, não muito rápido, para que os lobisomens não hesitassem em segui-lo. Enquanto corria, disparava tiros no chão, perto das patas dos animais, para que os não alcançasse, ao mesmo tempo desafiando-os. Isso garantia que as feras não voltassem correndo para o rio. O homem teve a sorte de chegar correndo à cidade quando os lobisomens estavam quase prestes a pegá-lo. Então, todos os homens que já estavam escondidos e prontos com armas começaram a disparar contra essas criaturas, matando 2 e deixando um gravemente ferido. Esse lobisomem conseguiu se esquivar entre as chuvas de balas
e saiu correndo na direção de volta ao rio. Foi então que os homens acenderam suas tochas com espingardas e facões em mãos, adentraram a floresta para matar o último dos lobisomens. No entanto, não tiveram sorte, a besta escapou. Pelo menos eles não retornaram, e os outros mortos nunca se souberam suas identidades.